Olá, servidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar fazendo um apanhado geral do fundo rotativo, tá? Desde a criação da portaria até a solicitação de restituição e dando uma breve passada pela prestação de contas. Tudo começa com a portaria. Essa portaria vai gerar uma nomeação para o novo gestor do fundo rotativo. Esse gestor, com essa portaria em mãos, vai ter que ir até a Caixa Econômica, na conta bancária, e passar a conta da gestão para o nome dele, para que ele possa ter acesso a essa conta, poder movimentar essa conta. Agora, o gestor já nomeado vai ter que precisar fazer o levantamento das demandas da sua unidade ou campus. Tá? Ver o que precisa ser feito, o que precisa ser trocado. Lembrando que o que você pode gastar com fundo rotativo são demandas instantâneas, de momento. Tá? Você não pode comprar bens permanentes para a unidade e nem fazer obras que vão agregar valor ao prédio. Levantadas as demandas, você vai fazer a classificação da natureza de despesa. Cada despesa que você vai fazer, ela vai ter uma classificação. Por exemplo, você precisa comprar lápis, caneta, tijolo, cimento e contratar alguém para fazer uma reforma que você vai ter que fazer numa parede, por exemplo, no muro. Então, lápis e caneta vai ser de uma natureza de despesa. Cimento e tijolo em outra natureza de despesa. E a mão de obra em uma terceira natureza de despesa. Lembrando, quando você comprar material, você tem que verificar a disponibilidade no almoxarifado para essas naturezas. Igual, por exemplo, lápis e caneta, tijolo e cimento. Você tem que pegar, mandar um e-mail para eles e verificar se tem no almoxarifado central ou não. Por quê? Isso é para você evitar gastos em excesso, utilizar os materiais que já estão no estoque. Isso vai te gerar uma economia e vai ter uma melhor utilização do dinheiro do fundo rotativo. Por exemplo, você pegou, mandou um e-mail e tem tijolo e cimento na quantidade que você precisa. Então, o dinheiro que você iria gastar fazendo a aquisição desses materiais, você pode gastar em outra situação. Entendeu? Então, vai ser uma utilização melhor desse dinheiro. O gestor, tendo isso em mãos, sabendo o que precisa ser feito já, vai solicitar o empenho. Solicitação de empenho, você vai gerar um relatório no SAF. Depois desse relatório gerado, você vai abrir o processo no SEI, tipo fundo rotativo. Esse processo vai conter a solicitação de empenho assinada pelo gestor, a justificativa também assinada pelo gestor, a requisição de despesa com as 5 assinaturas, sendo elas gestor, coordenador do campus a qual a unidade está ligada ou do próprio campus, CDFIM, DGI e do reitor. Vem também a ficha de bem permanente, se for fazer a manutenção de um ar-condicionado, por exemplo, uma máquina que é um bem permanente da unidade, você vai precisar colocar essa ficha de bem permanente, porque tem a regra dos 50%. O valor da manutenção não pode ultrapassar 50% do valor do bem. E, comprando materiais, tem que ter um e-mail de verificação do almoxarifado, falando se tem ou se não tem. Não tendo, você pode fazer a aquisição desses materiais. Tendo tudo isso já no processo, você vai mandar para a gente na CDFIM, código C 19821. O processo vai chegar aqui para a gente. Nós vamos emitir as notas de empenho e cadastrar no SAF e no SEI. Esses dois programas vocês têm acesso. Então vocês podem muito bem estar verificando lá se tem as notas de empenho já cadastradas. Tendo as notas de empenho cadastradas, você vai precisar também verificar se tem dinheiro em conta. Por quê? São itens obrigatórios. Você tem que ter dinheiro em conta e o empenho feito. Não pode fazer despesa sem empenho prévio. E sem dinheiro em conta, você não pode pagar o fornecedor. O gestor sempre tem que estar ciente e tem que estar conferindo isso antes de realizar uma despesa. Bom, gente, agora que você já conferiu, você tem saldo em conta e as notas de empenho já foram lançadas, você pode realizar o pagamento, tá bom? O pagamento ele é realizado através de cheque. Cada pagamento é feito por um cheque diferente, tá bom? Se você tiver 3 pagamentos, cada pagamento você vai ter que emitir um cheque. Os pagamentos vão precisar de 3 orçamentos. Esses orçamentos precisam ser
equiparáveis. Se você, em um orçamento, você cotou 10 unidades de um item, 20 de outro, nos outros orçamentos também você vai cotar 10 unidades de um item, 20 de outro. Não precisa ser da mesma marca, tá bom? Não precisa denominar marca, só precisa ser o mesmo item. Se você cotou caneta, no outro vai ser caneta. Se você cotou lápis, no outro vai ser lápis. Cotou tijolo, cimento, nos outros vão ter tijolo e cimento também. Você sempre vai fazer a opção pelo mais barato. Mas veja bem, aqui o mais barato não é o valor global, não é o valor do orçamento inteiro. Esse mais barato é por item. Então, no seu orçamento tem 10 itens. 2 estão mais baratos em um orçamento, 3 em outro e 5 no último orçamento. Então você vai fazer 3 compras diferentes, 3 pagamentos com 3 cheques, um para cada um e em cada um com o item mais barato. Na hora do pagamento, sempre verificar as certidões negativas. Verificar se elas estão negativas, se elas estão válidas e se elas estão legíveis. Se não tiver negativa, nem válida e nem legível, você não pode realizar a despesa. Não esqueçam disso. Só um detalhe, tá? A certidão ela também aceita aquela positiva com efeito negativa. Não tem problema nenhum. Ela está negativa. O que não pode é a certidão positiva. Está escrito lá, só positiva. Positiva com efeito negativo e negativa, está tudo certo, pode fazer sem problema nenhum. O artigo 10, parágrafo 2º do decreto, diz, excepcionalmente, desde que devidamente justificado, podem ser aceitos orçamentos em número inferior a 3. Então, você está precisando adquirir um produto, está precisando fazer um serviço, ele é muito específico, ou na sua cidade, no campo, nem nas cidades próximas, tem outra pessoa que possa fazer esse serviço, outro fornecedor que vai ter aquele mesmo produto. Tá? Devidamente justificado, podem ser aceitos orçamentos inferior a 3. E essa justificativa tem que estar no processo SEI. Então a gente vai entrar no processo de pagamento. O pagamento vai começar. Você já fez o pagamento e já emitiu a nota, certo? Já tem o cheque já preenchido. Você vai pegar e vai cadastrar ele no SAF. Vai precisar do número de nota, número do cheque, o motivo daquela despesa, os valores. No SAF você vai imprimir os relatórios, que são o memorando, o atestado, a dedução de saldo e o recibo. Lançando ele no SEI, você vai precisar dessa lista de documentos. O memorando que você acabou de tirar no SAF tem que ser assinado. Na sequência vem o orçamento vencedor, o segundo orçamento, depois o terceiro ou a justificativa. Tá? Vem a nota fiscal de serviço, lembrando, o pagamento só pode ser realizado após a emissão da nota fiscal e com as certidões negativas ou positivas com efeito negativos. Vem a primeira certidão, que é da Receita Federal, do INSS. A segunda certidão, a do FGTS. A terceira certidão, da Cefaz. Depois vem o atestado de despesa. Esse atestado é assinado por um servidor que não seja o gestor. Dedução de saldo. E o recibo assinado pela empresa, o fornecedor que você contratou, que eles que vão assinar o recibo, confirmando que receberam o pagamento. Juntamente, a cópia do cheque com o canhoto. Isso na aquisição de material. Para a prestação de serviço, pessoa jurídica, vão ser os mesmos documentos, tá? O único que vai ser acrescido é a certidão municipal. Bom, lembrando também, válida e negativa, sem constar débitos, ou positivo com efeito negativo. Também temos prestação de serviço pessoa física. O que vai mudar para pessoa física? Você vai ter que colocar a documentação do prestador. Endereço, CPF, identidade, tá? Para poder realizar o pagamento dele. Agora, na prestação de pessoa física, gerava a guia de INSS e de imposto de renda. A guia de INSS, ela não mais é paga por vocês com o fundo rotativo, tá? Você só tem que fazer o empenho, solicitar o empenho com o valor que abranja o INSS, tá?
Só que ele não vai ser mais pago por vocês. Esse valor não vai sair de dentro da conta do fundo rotativo da sua unidade. O único que vai sair ainda é a guia do imposto de renda, com o valor líquido superior a R$ 1.903,99. Só que a guia do imposto de renda ela é um pouco diferente. Você não vai ter orçamento, não vai ter nota fiscal. Só que do mesmo jeito, você tem que cadastrar ela no SAF. Todo e qualquer pagamento tem que ser cadastrado no SAF. Então, o que vai vir? O memorando, relatório de prestação de serviço física, a guia, atestado de despesa, dedução de saldo, o recibo sem assinatura e a cópia do cheque com canhoto. Tá? Bem simples. Feito o pagamento, você vai mandar o processo para a gente já com a solicitação de restituição. Chega para a gente vai conferir a documentação, vamos liquidar as parcelas nos sistemas que a gente precisa fazer. Isso vai mandar a solicitação de recurso para a Secretaria de Economia. A Secretaria de Economia liberou o recurso, vai ser restituído na conta bancária esse valor e começa todo o ciclo novamente. Ele vai pegar, vai pedir de novo e assim segue. Por isso que é rotativo. Esse dinheiro vai sair, vocês vão pagar e depois ele vai voltar de novo. Seguindo aqui o fluxo financeiro, fazendo um resumo, um apanhado geral. A unidade Barra Campos tem dinheiro em conta já com empenho. Não esqueça disso. Você vai fazer o pagamento, nota de empenho, dinheiro em conta. Feito o pagamento, aqui a gente vai dar o exemplo de um pagamento de 500, 2.500 e de 2.000. Lembrando, cada pagamento, um cheque para cada. Vai solicitar a restituição para a gente, no CDFIN. A gente vai fazer a liquidação desses pagamentos. Vamos solicitar o recurso para a Secretaria de Economia. A Secretaria da Economia vai fazer as ordens de pagamento e esse dinheiro vai voltar para a conta da unidade do campus. Essas ordens de pagamentos é para cada pagamento também. No fim, todo trimestre é preciso fazer a prestação de contas. É bem simples. Janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Abril, maio e junho, segundo. Julho, agosto, setembro, terceiro. Outubro, novembro, dezembro, o quarto trimestre. Só que essa prestação de contas ela é feita até o dia 28 do mês seguinte ao trimestre. Então, por exemplo, primeiro trimestre, você vai prestar conta até dia 28 de abril. Segundo trimestre, até dia 28 de julho. Terceiro trimestre, até dia 28 de outubro. E do quarto trimestre, até 28 de janeiro do ano seguinte. Certo? O objetivo da prestação de conta: documentar de forma material todo e qualquer ocorrido dos recursos destinados ao fundo rotativo dentro deste período, abrangendo o primeiro dia do trimestre até o último dia do trimestre. Resumindo, é literalmente você documentar tudo que aconteceu dentro daquele trimestre. Tudo que foi pago, tudo que foi restituído, tudo que saiu ou entrou da conta. Bom, esse foi só um apanhado geral mesmo, só para vocês terem uma visão de como funciona o fundo rotativo. Grande abraço, até mais.